Olá, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês. Seja muito bem-vindos à nossa sala nesta manhã, nesta segunda-feira. Nós estamos juntos no Espírito de Cristo Jesus, é claro, para estudarmos mais uma lição que certamente será muito importante para nós, para vocês e para mim, onde nós teremos aqui um aprendizado importante aqui no final do capítulo 6 do livro que nós estamos estudando de Efésios. Tá? Fortalecidos em Cristo é a mensagem que nós vamos estudar neste momento. O desejo de Deus é que nós nos fortalecemos no seu poder. Eu quero orar neste momento com vocês e quero orar também por vocês. Se você puder participar desta oração, aonde você estiver, fale com Deus, participe com Deus, converse com Deus, abre o seu coração também para Deus. Vamos orar. Nosso querido Deus, Pai Celestial, nesta santa e bendita hora, Senhor Deus, é um momento santo porque é um momento em que nós estamos na presença do Deus Santo, para estudar uma palavra que é santa. E por isso, querido Deus, nós pedimos ao Espírito Santo para que Ele venha estar conosco, abrir o nosso coração, dar-nos entendimento, iluminados, Senhor Deus, pela Tua palavra. Que o Senhor, por favor, abençoe, suplicamos a Ti, ó Pai, todos os ouvintes, aqueles que estão participando, e também, querido Pai, aqueles que tenham desejo, mas não têm oportunidade de conhecê-lo. Que em um dado momento, Teu Santo Espírito abra o seu coração e abençoe, querido Pai, para que nós possamos compartilhar a mensagem do Senhor, pregando o Teu Evangelho, ensinando o amor de Cristo, o Evangelho do Reino, que conduz à vida eterna por Cristo Jesus. Pai querido, abençoe cada família, cada lar, e cada um dos Teus filhos que participam conosco desta sala. Que o Senhor traga alegria, esperança, prosperidades espirituais, físicas e materiais na vida de cada um dos Teus filhos. Salve cada família, querido Pai, cada cônjuge, cada filho. Nós oramos pedindo ao Senhor esta graça em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, fortalecidos em Cristo, é a nossa lição de hoje, esta segunda-feira. E aqui Paulo, ele, através deste capítulo, ele chama a nossa atenção diante, como nós falamos ontem, diante de uma guerra que nós enfrentamos cada dia, e eu sei que você tem uma guerra diante de você, eu também tenho. Todos nós passamos por conflitos, por dificuldades, tá? É uma guerra sobrenatural, mas ela também é uma guerra visível, O Satanás, ele apresenta os seus dardos inflamados de forma visível, usando os meios e também agentes seus, como humanos, pessoas que não estão com Deus, é usado pelo inimigo muitas vezes para lhe trazer problemas, dificuldades, lhe trazer provações, e eu sei que você tem enfrentado. Mas aqui Paulo, ele mostra para nós a única solução para nós, como nós podemos vencer as forças do mal, as forças de Satanás, as forças do inimigo, as forças dos demônios, que são os anjos de Satanás. Como que nós podemos vencer? Ok? E aí eu leio com vocês o capítulo 6, verso 10. Claro que nós temos até o verso 20, mas eu quero mencionar 2 pontos aqui importantes, propriamente no verso 10, que diz assim, olha: quanto ao mais, seja fortalecidos no Senhor
Então, queridos, a nossa força não é uma força humana, não vem de dentro de nós, não vem do nosso braço, não vem dos nossos esforços. A nossa força, esta força, não vem da nossa inteligência ou sabedoria, não vem porque, quem sabe, você tem um ou dois ou mais cursos facultativos, tá? Isso é muito importante, claro, para o desenvolvimento aqui material, mas, queridos, a força, nossa força não vem em nada, sabe, da nossa parte. Essa força vem do Senhor, tá? Portanto, aqui Paulo está dizendo, quanto ao mais, seja fortalecidos no Senhor. Então, nós precisamos nos fortalecer em Deus, tá? Eu queria falar um pouquinho aqui com vocês, queridos. O nosso corpo físico, para que ele permaneça fortalecido e nós temos força, nós precisamos alimentarmos e termos aí uma alimentação balanceada, tá? A fim de que o nosso corpo possa manter fortalecido com a força física. Isso é óbvio, né? A pessoa fica um dia, 2 dias, 3 ou mais dias sem comer, é óbvio que ela vai perdendo as suas habilidades, as suas forças, tá? E chega um momento que ela, dependendo do tempo que ela esteja sem comer, ela não consegue mais se locomover, não consegue mais fazer, executar as suas atividades, né? Por quê? Porque ela não tem mais força. Tá? Agora, como é que nós podemos, como diz Paulo, fortalecer no Senhor? É claro, queridos, que da mesma forma que nós necessitamos de alimentos, não é, pão, para podermos manter a nossa vida física fortes, robustos, prontos a enfrentar os nossos trabalhos, as nossas atividades diárias, não é diferente com a nossa vida espiritual. Fortalecer no Senhor é alimentar espiritualmente, queridos, também do poder da força de Cristo Jesus. E de que maneira? O nosso fortalecimento vem pelo alimento espiritual, por meio da palavra de Deus, da comunhão em oração. Por exemplo, se você leia aí o capítulo 6, né, do verso 10 ao verso 20, você vai perceber que Paulo menciona exatamente, né, os meios como nós podemos nos fortalecer no Senhor, tá? Na sua palavra, colocando o capacete da salvação sobre a cabeça, a couraça da justiça sobre o coração, sobre o peito, tá? O escudo da fé, enfim, tudo isso, queridos, como proteção para o nosso fortalecimento em Cristo, no Senhor. Entendeu? Pois isso é nós estarmos, né, alimentando espiritualmente. Ok? Muito bem. O outro ponto aqui, queridos, é que Paulo diz que nós só poderemos vencer as forças do mal, o poder do mal, sabe? Os ataques do mal de Satanás é somente com a força do seu poder. O poder de quem? Do poder de Deus, do poder de Cristo Jesus. Não é com o meu poder, não é com o seu poder, sabe? Não é com o poder de uma outra pessoa, não é com o poder, quem sabe, político, tá? É com o poder de Cristo Jesus. É o único poder que nós temos à nossa disposição para vencer os ataques do inimigo, tá? Então, na força do seu poder.
Então nós precisamos buscar o poder de Cristo. E Cristo disponibilizou o seu poder. Ele colocou à nossa disposição, tá, esse poder para vencer. Tanto é que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E nós podemos vencer também, porque Cristo Jesus foi vitorioso, foi vencedor. Tá? Paulo, ele identificou Cristo como a fonte da força dos crentes, né? Isso no Senhor e na força do seu poder. Então, Paulo está dizendo, queridos, que não tem outra fonte pelo qual nós teremos esta força e poder, a não ser em Cristo Jesus. Tá? A força para cada conflito, presente e futuro, encontra na união com Cristo, o Cristo ressurreto, ressuscitado, e o Cristo exaltado. Então, esse poder, esta força para vencer os conflitos presentes, conflitos vindouros, conflitos futuros, só encontra, queridos, em nós estarmos unidos, tá, com Cristo, o Cristo que venceu a morte, o Cristo que ressuscitou, que não está sepultado, ele está vivo. Um Cristo que foi exaltado. Ok? Queridos, eu queria mencionar com vocês, para ficar bem claro para nós, tá? O texto de Apocalipse capítulo 12, verso 7 ao verso 9, tá? E eu leio com vocês esses versos tão importantes que com certeza vai nos ajudar a ter certeza que em Cristo Jesus nós poderemos vencer. Veja só, o verso 7 diz assim, olha, então estourou a guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram. Então, aqui, nesse texto, João, que é o escritor do livro de Apocalipse, ele está dizendo que esta guerra que Paulo está mencionando, que não é uma guerra contra a carne e o sangue, mas é contra as potestades do ar. Nesse contexto aqui, queridos, as potestades do ar são as forças maléficas de Satanás e com seus demônios que luta para destruir a sua vida, luta para destruir a sua casa, luta para destruir a sua família, luta para destruir os seus filhos, luta para destruir o seu trabalho, luta para destruir a sua economia. Sabe, existe uma luta das forças do mal, das forças de Satanás, para tentar de todo jeito destruir a sua vida. Esta guerra, queridos, esse conflito, ela começou no céu, ela estourou ali no céu. Diz aqui o verso 7 que então estourou a guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Tá? Essa referência, queridos, com esse personagem chamado Miguel se refere a Cristo Jesus. Tá? Jesus toma esse nome Miguel todas as vezes que ele entra em guerra, em conflito, em nosso favor. Tá? E então Miguel e os seus anjos, os anjos, nós temos, queridos, Cristo Jesus, nós temos, aqui Paulo menciona, por exemplo, no capítulo 6 de Efésios, do verso 10 ao verso 20, Paulo menciona a Trindade trabalhando em nosso favor, em nossa defesa, para nos fortalecer, para nos ajudar, fortalecer no Espírito, né? Buscando a presença de Deus em Cristo Jesus, o seu poder e a sua força para sermos vencedores. Então, Cristo Jesus, queridos, quando esta guerra estourou no céu, ele e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também lutou o dragão e os seus anjos, que é Satanás e os demônios. Agora, veja só aqui no verso 8, mas não conseguiram sair vitoriosos, né? E não havia mais lugar para eles no céu. Então, eles perderam esta guerra
para Jesus, perdeu a batalha. Eles não conseguiram sair vitoriosos. Veja que maravilha, não é verdade? Então veja só, eles já não puderam mais permanecer no céu, porque eles perderam. Queridos, eu quero dizer para você que não tem por que você ser derrotado. Não tem por que você ser uma pessoa derrotada. Porque Cristo Jesus venceu Satanás. Venceu os demônios. Ele não pôde mais permanecer no céu. Jesus venceu. E Jesus veio para esta terra, queridos, tomou a minha e a sua natureza carnal, tá? Passando o sofrimento, a dor, a angústia que nós passamos, e ele morreu e ressuscitou, vencendo mais uma vez. Então por que eu tenho que ser vencido? Por que você tem que ser vencido? Se Jesus venceu para te dar força e te dar poder para você vencer. Veja o verso 9. E ele foi expulso, o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Queridos, com a força de Cristo Jesus e com o poder de Cristo na sua vida, Satanás e os demônios que têm lutado para trazer derrota sobre você será expulso. Ele não pode prevalecer. Porque no lugar onde Jesus está, Satanás não pode estar. Então abre o seu coração, abre a porta para Jesus, diz: Jesus, entre na minha vida. Por favor, entre no meu coração. Por favor, transforme a minha vida e muda-me. Sabe, queridos, Satanás não pode estar na sua vida. Ele não é o seu criador, ele não é o seu criador, ele não é o seu dono. Quem criou você foi Deus. Quem deve estar e precisa estar em você é Cristo Jesus. Permita que Jesus faça essa obra na sua vida. Entre no seu coração. Que ele expulse as forças maléficas, os maus, Satanás, os demônios. Que você possa ser liberto por Cristo. Jesus colocou o seu poder à sua disposição para que você possa vencer. Você não pode ser derrotado. Você não pode ser uma derrotada. Em Cristo Jesus você será mais do que vencedor. Que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo e que você possa receber esse poder magnífico de Cristo Jesus para você ser mais do que vencedor, mais do que vencedora. Diga para Jesus que você pertence a Ele, que você é dele, e Jesus vai expulsar toda a força do demônio que tenta atrapalhar a sua vida. Em nome de Jesus, até logo, até amanhã com a nossa próxima lição. Um abraço a todos.